Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa segunda aula, nossa segunda unidade. Eu sou a professora Ana Beatriz Araújo, a Probia, e nós vamos falar agora sobre a deficiência intelectual e a síndrome de Down, mas mais especificamente desvendando a síndrome de Down e a sua relação com a deficiência intelectual. Quais são as implicações ao pedagógico? Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é a relação entre a síndrome de Down e a deficiência intelectual. Parece que é algo assim muito simples de responder, mas não é uma resposta simples, não é uma resposta fácil. A gente precisa considerar uma série de questões. Quando se fala em deficiência intelectual, a gente já sabe que ela pode existir isoladamente, pessoa com deficiência intelectual. Mas no caso da síndrome de Down, toda a literatura científica aponta a deficiência intelectual como uma das características predominantes da síndrome de Down. Ou seja, se tem síndrome de Down, já se pressupõe que tem deficiência intelectual. Só que o que a gente precisa identificar é o que é a deficiência intelectual à luz da vida, das relações do cotidiano e da capacidade de resolver problemas, porque inteligência é a nossa capacidade de resolver problemas, não é? Traduzida de uma forma bem simples, numa linguagem bem simples, uma vez que conceituar inteligência é algo complexo e que vem sendo estudado ao longo dos anos. Vamos entender a inteligência como a capacidade de solucionar problemas. E vamos entender a aprendizagem como uma condição adaptativa, como uma condição do indivíduo para se adaptar ao mundo, para sobreviver nos mais diversos ambientes. A pessoa que tem a inteligência considerada normal está dentro de um padrão que, na mensuração do quociente intelectual, varia ali em torno de 100. 100 é a medida padrão. A gente pensando, vamos pensar em termos de pontos, o chamado QI. Varia de 30 para menos ou de 30 para mais, que é o chamado desvio padrão. Então, a pessoa que apresenta num teste de inteligência, numa testagem psicométrica formal, que é um dos recursos utilizados para o diagnóstico de deficiência intelectual, por exemplo, que apresenta uma pontuação que varia entre 70 acima e 130 abaixo, então, entre 70 e 130, é considerado desvio padrão dentro da normalidade. Por quê? Porque o marco é 100. Ok. Estudos apontam que a pessoa com síndrome de Down pode ter uma pontuação ali que pode ir até os 85, de 20, 25, 30 até os 85, dependendo do nível de comprometimento intelectual que essa pessoa apresente. E a gente já sabe que essa deficiência intelectual ela pode ser classificada em leve, moderada, grave ou profunda. Quanto mais baixa a pontuação, mais profunda a deficiência, mais severa, mais comprometedora a deficiência para o desenvolvimento, para a qualidade de vida do indivíduo, né, para a sua independência. Bom, se a gente já viu que essa pessoa com síndrome de Down pode apresentar uma pontuação ali que vai além dos 70, é lógico a gente pressupor que vai haver casos de pessoas com síndrome de Down que não se encaixam no conceito estrito de deficiência intelectual, que é abaixo de 70. Por quê? Porque a inteligência considerada normal vai acima de 70 até abaixo de 130. Então, é lógico a gente pensar que pode sim haver casos de pessoas que têm a síndrome de Down e não têm a deficiência intelectual. Uma outra coisa que a gente precisa considerar é que existe inteligência e existem inteligências. Inteligência é um conceito macro, mas Howard Gardner já defendia que nós não temos uma inteligência única, que nós temos sim inteligências que se manifestam de maneiras diferentes, em níveis de desenvolvimento diferentes, e que tanto a avaliação quanto a estimulação precisam ocorrer de maneira adequada. Segundo Gardner, existem cerca de 8 inteligências, né? Então, a gente tem a inteligência lógico-matemática, a gente tem a inteligência musical, a gente tem a inteligência interpessoal, intrapessoal e por aí vai, natural, naturalística e por aí vai. Então, as pessoas possuem diferentes inteligências e cada uma dessas inteligências num desenvolvimento também diferente, de acordo com características que são pessoais. Os testes psicométricos que mensuram essa capacidade intelectual num quociente intelectual, eles se centram, eles se detêm sobre uma inteligência específica, que é a inteligência lógica, né? Que está associada àquele domínio que a gente conversou, o domínio conceitual acadêmico na deficiência intelectual. Então, é importante a gente pensar sobre isso e pensar também
naquilo que a gente vê cada vez mais no dia a dia e nas redes sociais, na mídia, as pessoas com síndrome de Down que têm condições, têm condições favoráveis, que lhes são oportunizadas situações, estimulações que vão desenvolver os seus potenciais, como algumas se destacam? Nós já temos casos de pessoas com síndrome de Down na universidade, nós temos casos de pessoas com síndrome de Down que se destacam, seja na oratória, seja no engajamento a uma causa, seja nos esportes. Será que todas as pessoas com síndrome de Down apresentam deficiência intelectual? Já existem estudos que apontam que não. Que existe um percentual muito reduzido, mas que precisa ser considerado, de pessoas com síndrome de Down que apresentam um nível de inteligência considerado ou limítrofe ou dentro da normalidade. Isso significa dizer que, embora a imensa maioria, e a gente precisa considerar que a deficiência intelectual faz parte, sim, do escopo da síndrome de Down, então, embora a imensa maioria, quase a totalidade de pessoas com síndrome de Down pode apresentar a deficiência intelectual associada em diferentes níveis, né? Cada pessoa pode apresentar um nível diferente de deficiência intelectual. A gente não pode bater o martelo e dizer que são 100%. E, a partir dessa premissa, nós precisamos oportunizar a todos os indivíduos, sobretudo nós educadores, a todas as crianças e jovens em idade escolar, que cheguem até nós, a chance de desenvolver o seu máximo potencial, para que elas possam, sim, adquirir, construir habilidades, aprendizagens que vão fazer a diferença para a sua independência, para a sua autonomia, para a sua vida. Tá certo? Então, vamos continuar. Vamos pensar agora na criança pequena com síndrome de Down e no papel da educação infantil para o desenvolvimento dessa criança. Primeiro, a gente tem que pensar na perspectiva do direito à educação. A educação infantil, a partir da educação infantil, e da sua importância na primeira infância para a criança com desenvolvimento ativo. O direito à educação, ele é extensivo a todos. Todas as crianças têm o direito à educação. E é dever do Estado e da família promover as condições ideais para que essa educação se dê. Quando a gente pensa na criança pequena, na primeira infância, na chamada primeira infância, essa educação assume um papel ainda mais relevante. As nossas crianças, todas com e sem deficiência, precisam de um ambiente estimulador, intencional, planejado, organizado, pensado para desenvolver as infâncias. No caso da criança com desenvolvimento atípico, isso se torna ainda mais importante. Lembra que a gente falou lá na unidade 1 sobre o neurodesenvolvimento? Então, nesse primeiro período da vida, o cérebro da criança está em profusão. Ele está apto para acolher, receber, interpretar e estabelecer conexões a partir dos estímulos do ambiente, a partir de toda essa oferta que nós, adultos condutores do processo educativo, vamos lhe proporcionar. Se a gente tem uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ainda que a gente não saiba que transtorno é esse, ainda que a gente vá identificando progressivamente os sinais, ainda que ela chegue sem nenhum diagnóstico, ou, no caso da síndrome de Down, chegando com o diagnóstico, é mais importante ainda que essa estimulação se dê, que essa criança esteja imersa nessa ambiência educativa favorável ao desenvolvimento das infâncias. Por quê? Porque antes de ter a deficiência, são todos crianças, e sendo crianças, todos precisam dessa ambiência educativa. Para a nossa criança, ela vai ser ainda mais rica. É por isso que os professores da educação infantil precisam estar ainda mais atentos às questões das nossas crianças com a síndrome de Down, às questões das nossas crianças com a deficiência intelectual ou com outro transtorno do neurodesenvolvimento. No caso dos professores do ensino fundamental em diante, isso também é válido, mas eu estou reforçando aqui a importância, né, desse trabalho de base. Por quê? Porque na educação infantil é que nós sedimentamos as fundações para as aprendizagens futuras. Então, uma educação infantil bem realizada, uma oferta de educação infantil enriquecedora para as nossas crianças, vai se converter em uma maior facilidade, até para o professor do ensino fundamental 1 e 2 em diante, de trabalhar com as nossas crianças. E vai ser mais favorável para elas, vai ser menos sofrido, vai ser mais lúdico, vai ser mais interessante, elas vão ter mais repertório para lidar com o aumento da complexidade, com as exigências das séries seguintes e dos segmentos seguintes. Continuando,
O atraso no neurodesenvolvimento é uma característica da criança pequena com a síndrome de Down. Então, a gente já sabe que a gente vai observar, enquanto educadores, aqueles aspectos relacionados aos marcos do desenvolvimento motor, da linguagem, socioemocional, cognitivo, para que nós possamos estar ali atuando, estimulando, fornecendo o apoio necessário para que essa criança vá se desenvolvendo, participando das situações da educação infantil e interagindo com benefícios à aprendizagem. Nesse período de desenvolvimento, a gente sabe que as janelas de oportunidade são aqueles momentos em que a gente precisa aproveitar. De 0 a 3 anos, existe uma série de oportunidades de aprendizagem aí. De 0 a 6 anos, ainda há muitas oportunidades de desenvolvimento. Até os 3 anos, a gente precisa ofertar muito a essa criança. Acontece a poda neural, que a gente sabe que é um período em que o cérebro faz aquela varredura e ele descarta os neurônios e as conexões que estão mais fragilizadas, os neurônios menos demandados. Então, a gente precisa dar aí o nosso start, né? Dar a nossa corridinha, no sentido de criar uma ambiência educativa que oferte a essa criança estímulos a nível multissensorial, do que ela vai ver, do que ela vai sentir a nível tátil, a nível olfativo, a nível gustativo, a nível auditivo, para que ela possa, assimilando, recebendo essas informações, ter as suas conexões acontecendo e se fortalecendo pela demanda diária. Por isso a educação infantil trabalha tanto com rotina. A partir desse período e até os 6 anos, a gente tem uma nova chance. A gente vai, a partir do que ficou já ali sedimentado, do que começou a ser sedimentado, firmar novas bases, fortalecer novas bases para que essa criança chegue lá por volta dos 6, 7 anos, né, no chamado ensino fundamental, com um arcabouço, com conhecimento de base, que vai favorecer as aprendizagens futuras. Mas nesse período em que a nossa criança está conosco na educação infantil, nós temos que ter uma atenção muito específica às questões que são próprias, que são específicas mesmo da síndrome de Down, para que nós possamos dar a essa criança o apoio necessário, o suporte necessário para que ela possa seguir com as suas aprendizagens. Então, vamos tratar de cada ponto especificamente. Vamos falar do desenvolvimento motor. A nossa criança tende a apresentar um atraso no desenvolvimento motor. Por quê? Porque a nossa criança tem uma questão chamada hipotonia. A hipotonia é uma característica que é intrínseca à síndrome de Down. Então, você pode ter crianças menos hipotônicas e crianças mais hipotônicas, mas as crianças com síndrome de Down apresentam hipotonia. Essa hipotonia, que é esse tônus, se caracteriza por esse tônus muscular empobrecido, essa musculatura mais flácida, essa criança mais molinha, são bebês em geral mais molinhos, né? Essa hipotonia, ela se apresenta de forma variada em relação aos grupos musculares. Então, você pode ter uma criança que tenha uma hipotonia da musculatura orofacial muito acentuada, isso vai comprometer a mamada, vai comprometer a mastigação, vai comprometer o desenvolvimento da fala, mais do que numa outra que essa hipotonia não está tão concentrada na musculatura orofacial. Muitas vezes é uma hipotonia de músculos amplos, mas a hipotonia vai estar presente. Então, é muito importante que o professor tenha uma atenção a isso. Você pode receber uma criança com 2 anos que ainda não anda de forma independente, não caminha de forma independente, e ela vai precisar ser estimulada nesse parque de areia, nesse parque de grama, na interação na sala, no desviar dos objetos. Ela vai precisar desse apoio do adulto para que ela possa desenvolver esse caminhar dentro daquilo que se espera, de acordo com as limitações que ela traz. Ela pode andar um pouco mais tarde, ela pode andar de forma independente, correr, subir, descer escadas, né, vencer os desafios motores próprios da educação infantil um pouco mais tarde, mas ela vai conseguir com a sua ajuda. No caso da linguagem e da comunicação, nós precisamos também ter uma atenção. Por quê? Porque as características próprias da síndrome, elas também dificultam o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. As crianças com a síndrome de Down, elas tendem a se tornar falantes, tagarelas,
salvo quando há um outro comprometimento associado, em geral, as nossas crianças vão falar e vão falar muito. O que importa para nós é estimular essa fala, compreendendo que essa criança tem uma hipotonia, como eu já falei, que ela pode ter uma língua maior, mais grossa, que se chama macroglossia, que essa língua pode ser protusa, né? Essa língua pronunciada para fora da boca. Pode ser que ao longo desse desenvolvimento, nos primeiros anos de vida, essa criança tenha tido dificuldades de deglutição, de mastigação, de amamentação, que são as primeiras de sucção, e isso também interfere na aquisição e desenvolvimento da linguagem oral. E uma coisa muito interessante da gente saber, do professor saber, as crianças com síndrome de Down, elas tendem a ter um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento maior da linguagem compreensiva, receptiva, do que da linguagem expressiva. Ou seja, a capacidade de efetivamente pronunciar, falar, expressar-se oralmente, ela tende a ser prejudicada em relação ao que a criança efetivamente compreende. Em geral, ela compreende melhor do que ela fala. Então, nós temos que aproveitar desse conhecimento, dessa percepção, para estimular a nossa criança. Se ela não está conseguindo expressar oralmente o que ela está compreendendo, ela pode expressar através de procedimentos. Isso é uma dica importante para o professor. E, progressivamente, em paralelo, a gente vai estimulando a fala, tá certo? E existem fatores que podem interferir na aquisição e no desenvolvimento da fala dessa criança. E a gente precisa estar atento. Primeiro, relacionados à condição genética. A própria deficiência intelectual, que compromete, né, a compreensão geral, compromete a resposta à estimulação do ambiente. Quando eu digo que as crianças são menos responsivas, é porque muitas vezes, não é só por conta da hipotonia, muitas vezes elas não compreendem o que está acontecendo. Elas precisam de apoio para compreender, para fazer essa leitura do ambiente e das demandas do ambiente. A própria hipotonia da musculatura orofacial, que dificulta a articulação dos fonemas, os problemas de imunidade, que eu já havia mencionado anteriormente, que podem trazer para essa criança complicações de saúde, né? As cardiopatias, tudo isso faz com que diminuam os períodos de permanência dessa criança, de participação dessa criança nos ambientes falantes, nos ambientes intencionalmente estimulatórios, ou seja, diminui a participação dessa criança. Problemas de imunidade que podem fazer com que essa criança fique doente com mais frequência, outras complicações de saúde, como cardiopatias, otite de repetição, que diminuem os períodos de exposição dessa criança a ambientes oralizados, a ambientes intencionalmente estimulatórios, como a escola de educação infantil, né, e as próprias terapias. Então, tudo isso acaba interferindo nesse tempo e nesse processo de aquisição e desenvolvimento da fala. E outros fatores, né? Um ambiente empobrecido, são fatores ambientais, um ambiente empobrecido, um ambiente que não estimula com qualidade, que não oferta experiências de qualidade para essa criança, né? Porque é importante expor essa criança a contextos diversos, é importante que a família também invista nessa socialização, e é importante que na escola a gente traga essa criança para o centro, né, do ambiente educativo, da ambiência educativa, estimule que ela esteja em contato com pessoas que estão falando com intencionalidade, que ela interaja também com outras crianças da mesma faixa etária, por isso é importante estar na escola de educação infantil também. Por quê? Porque estando com crianças da mesma faixa etária e com desenvolvimento típico, ela vai ter modelos nos quais ela possa se espelhar para que ela exerça a imitação motora e a imitação de fala. Também há os fatores que comprometem a audição e a memória auditiva. Então, como eu já havia mencionado, as crianças podem ter alterações estruturais. Então, elas podem ter um canal auditivo, né, uma tuba auditiva hipotônica ou mais estreita, ou as duas coisas, né? Elas geralmente têm um narizinho pequeno, uma ponte nasal achatada, um seio da face pequeno que pode acumular secreção. Então, existe uma série de questões. Essa secreção migra para o ouvidinho e pode gerar otites. Então, tudo isso dificulta o processo da criança, não só porque dificulta a nível de sentir incômodo, sentir desconforto, de ficar mais apática, né, menos responsiva, mas também porque pode prejudicar a audição, tá certo? E a memória verbal dessa criança tende a ser prejudicada em relação à memória visual. Isso é um dado importante que a gente vai aproveitar lá na frente quando a gente falar de prática pedagógica. E as crianças também podem ter a amígdala e a adenoide aumentada,
né? O que pode dificultar o processo respiratório, que vai comprometer também a produção vocal. Então, é uma série de questões que o professor precisa estar atento e a família também precisa estar atenta para promover uma maior qualidade de vida a essa criança, tratar das questões de saúde para que essa criança também possa aproveitar mais, participar mais, permanecer mais, frequentar mais a escola de educação infantil e os ambientes sociais diversos para interagir com pares e aprender cada vez mais. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento cognitivo na síndrome de Down. A deficiência intelectual vai impactar o desenvolvimento e as aprendizagens escolares, isso é fato. Cada criança vai ter o comprometimento intelectual em um nível. Então, a gente sabe que pode haver comprometimento intelectual leve, moderado, grave, profundo. Em geral, você deve encontrar crianças com síndrome de Down com comprometimento leve e moderado. A experiência da Probia tem mostrado, a Probia trabalha há mais de 25 anos na educação especial inclusiva, inicialmente em escola especial e depois no atendimento educacional especializado e também na escola comum. Então, a experiência da Probia de mais de uma centena de alunos com síndrome de Down mostra que, na maioria das vezes, nós vamos estar em contato com crianças que têm a síndrome de Down com comprometimento leve ou moderado. Pode haver uma criança com comprometimento grave? Pode haver, mas é menos frequente. As crianças com comprometimento intelectual profundo nem chegam a ir à escola, porque já são crianças que têm outros comprometimentos neurológicos, motores, têm outras questões, muitas vezes crianças, inclusive acamadas, que não chegam a frequentar o ambiente escolar. Então, no geral, você vai receber crianças com comprometimento leve e moderado. E esse comprometimento intelectual, ele vai levar a um comprometimento das funções executivas, as funções cognitivas executivas, aquelas funções que a gente conhece, flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho, tudo isso, o controle inibitório, tudo isso tende a estar mais ou menos prejudicado na nossa criança. Isso faz com que a criança demande por um apoio especializado. Então, não basta a criança estar na escola, ela precisa estar na escola, ter na escola os apoios necessários e frequentar, porque é direito e é demanda da criança, o atendimento educacional especializado, que é o atendimento complementar à escola comum. E o professor vai precisar respeitar as diferenças individuais. Não é porque o professor sabe do que é a deficiência intelectual e do que é a síndrome de Down, que ele vai acreditar, que ele vai ter essa ingenuidade de conceber que todas as crianças com síndrome de Down vão apresentar o mesmo escopo, o mesmo comportamento, as mesmas demandas, as mesmas necessidades e as mesmas habilidades. Cada criança, cada jovem é único e só conhecendo a criança é que a gente vai poder perceber o que é da criança e o que é da síndrome. E isso faz toda a diferença para a prática pedagógica e, consequentemente, para o desenvolvimento e aprendizagem da nossa criança. Existe uma demanda por uma estimulação intencional e planejada. Claro que tudo que o professor faz na sala de aula é intencional e planejado, mas para a nossa criança vai ter que ser individualizado, intencional e planejado, o que é diferente de dizer que ela vai aprender dissociado das demais. Dentro daquele ambiente, da sala de aula, do grupo do qual ela faz parte, a estimulação direcionada a ela precisa ser específica, intencional e planejada de acordo com as suas necessidades. Na educação infantil, é fundamental que essa criança esteja participando, não apenas esteja matriculada, mas esteja participando e que o professor de educação infantil trabalhe o desenvolvimento das habilidades de base. Se essas habilidades de base, atenção, percepção, memória, imaginação, criatividade, comunicação, linguagem, né, as diferentes linguagens, sobretudo a linguagem oral, as bases para a linguagem escrita, para a leitura e escrita, se essas habilidades não forem trabalhadas desde a educação infantil, muito bem trabalhadas, ou se essa criança, em função da sua condição, mesmo com toda a estimulação, não conseguiu consolidar essas habilidades de base, essas habilidades vão precisar ser trabalhadas nas séries seguintes, no segmento seguinte, porque a educação inclusiva é isso, é ofertar para o aluno, dentro do ambiente da educação, dentro do ambiente escolar formal, aquilo que o aluno precisa para se desenvolver junto com seus pares. Então, a gente não pode querer que o aluno chegue ao ensino fundamental sem ler e escrever, e a leitura e a escrita não sejam um objetivo preciso para ele. Vai ser, na área da língua portuguesa, das linguagens, a leitura e escrita vai ser o objetivo para ele. Mesmo que ele esteja no terceiro ano, no quarto ano, a leitura e escrita vai ser um objetivo para ele. É importante que a gente esteja atento a isso. E é preciso aliar conhecimento e sensibilidade. Quando o professor consegue aliar o conhecimento sobre os marcos do desenvolvimento, sobre como a criança aprende e sobre
as especificidades de cada condição, no caso da síndrome de Down, e ele junta esse conhecimento à sua sensibilidade, ao seu olhar, né, atento, refinado, cuidadoso para com o indivíduo que está sob a sua responsabilidade, aí a prática se torna assertiva e a nossa criança efetivamente aprende, certo? Então, para finalizar, eu queria deixar essa mensagem para vocês. O caminho para a aprendizagem que você quer ver acontecer está na criança que você precisa conhecer. Nós estamos aqui, dentro desse componente curricular, tratando das questões dos alunos que apresentam condições específicas, deficiência intelectual, síndrome de Down. Mas, para além da condição, existe um sujeito, uma criança, um jovem, uma personalidade, uma individualidade, uma história de vida e características muito peculiares inerentes à pessoa e não à condição específica que você precisa conhecer. Somente quando a gente faz esse casamento é que a gente consegue favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos nossos alunos que apresentem deficiência intelectual, síndrome de Down. Até a próxima aula.